Antes de eu começar, certo? Eu queria falar, sobre a minha satisfação de trazer o primeiro vídeo para o canal, certo? E, bom, eu vou falar sobre a história do Japão, tudo bem? E eu, relação, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, tá? E comentar. E vamos para o vídeo sobre a história do Japão. Certo? A história do Japão, ela reflete uma fascinante trajetória de desenvolvimento cultural, político e econômico. Por isso que hoje em dia, o Japão é um dos lugares mais ricos, e cheio de grana, e é um dos lugares mais bem-sucedidos no mundo todo, tá bom? Marcada por períodos de isolamento e interação com o mundo exterior, desde os tempos pré-históricos dos povos Jomon e Yaoi, certo? Bom, isso foi muito importante, certo? Porque esses dois povos foram os povos primordiais, certo? Foram os primeiros povos, tá, a existir no Japão. E eles moldaram, certo, a base cultural e agrícola, até as influências do budismo e da escrita chinesa no período Asuka. O Japão construiu uma identidade única, certo? Então, assim, o Japão foi um dos primeiros países a existir no mundo, certo? Ele teve influência chinesa, meio óbvio, certo? E o Japão, ele foi um país que se desenvolveu muito rápido com o passar dos anos, certo? Foi fora do normal isso aí. Então, vamos continuar, certo? O período feudal japonês, que começou na era Heian, viu o florescimento da cultura aristocrática, seguido pelo domínio dos samurais, finalmente os samurais, nos shogunatos Kamakura, Ashikaga e Tokugawa, certo? As guerras internas e a chegada de influências ocidentais no século XVI, certo? Moldaram profundamente o país, culminando no isolamento político durante o período Edo, certo? Com a restauração Meiji, o Japão deu um salto para a modernidade, transformando-se em uma potência militar. Bom, esse aí foi o pequeno resumo, certo? Mas vamos agora para a história por completo de todo o Japão, certo? Bom, vamos lá. Primeiro período veio o período pré-histórico e a antiguidade. O período pré-histórico do Japão foi marcado por grandes movimentos, por grandes povos originários, como os Jomon e os Yaoi e os Kofun. O Jomon veio de 10.000 a.C. até 300 a.C., certo? Os Jomon foram os primeiros habitantes do Japão conhecidos por suas cerâmicas ornamentadas. Lembra muito quem? Pois é, os povos originários daqui do Brasil, certo? Os Jomon, eles foram considerados algumas das mais antigas civilizações do mundo, certo? Viviam como caçadores-coletores, ou seja, eles eram piratas, eram ladrões. Eles chegavam no lugar e mandavam, passa a grana, certo? Então, assim, o Japão, ele foi muito importante para o mundo, porque hoje em dia a maioria dos países, certo, tem uma influência ou algo feito do Japão, certo? Os Yaoi, certo, dos anos 300 a.C. a 300 depois de Cristo. Esse período viu a introdução da agricultura, principalmente os cultivos de arroz. Lembrando, o Japão é um dos maiores distribuidores de arroz do mundo, tá? O arroz do Japão, ele é um dos melhores também, porque ele é meio doce, certo? O arroz, você vê a diferença do arroz pro arroz brasileiro, o arroz do Japão é doce, tá? Então vamos lá. E a metalurgia, certo? Os Yaoi, certo? Ou Yaoi, estabeleceram aldeias e formaram as bases da sociedade japonesa, certo? Ou seja, os Yaoi foram muito importantes para o início do Japão, certo? Vamos para a sociedade Kofun, marcado pelos grandes túmulos Kofun. Cara, Kofun, eles foram a cidadania japonesa muito revolucionária,
certo? Porque eles pegavam os líderes que morriam, né, os líderes locais, os mais importantes de alta classe do Japão, e faziam como se fossem os tipo faraó. Os caras viraram faraó por um bom tempo, certo? Os Kofuns vieram de 250 a.C. a 250 depois de Cristo, erro meu, até 538 depois de Cristo, certo? E eles, né, foi um período de unificação inicial sob o poder da classe dominante Yamato. Tudo bem? Vamos para o segundo tópico, certo? Que é as influências culturais da China e Coreia, período Asuka, de 538 a 720 depois de Cristo, certo? A introdução do budismo e da escrita chinesa revolucionou a cultura e a religião japonesas, certo? Isso quer dizer, a China, ela meio que foi a anfitriã do Japão. Antes do Japão existir, né, a China foi lá e meio que criou o Japão, certo? O Japão não veio igual a Roma, né? Ela veio por influência, certo? Lembrando, o Japão veio por influência da China. Então a China meio que, né, ajudou o Japão a existir, certo? Vamos lá. Os governos, certo? Ou seja, revolucionou a cultura e a religião japonesa. Os chineses, tá? Os chineses. Governos centralizados começaram a se formar, inspirados pelo modelo chinês da dinastia Tang. Essa dinastia Tang, né, não é Tang Suco, certo? Era um tipo de comunidade chinesa, que eu vou falar isso em outro vídeo sobre a China, certo? Lembrando, tá? A influência cultural do Japão teve influência de China e Coreia, certo? Então, vamos lá. Período Nara. Nara foi a primeira capital permanente do Japão. Nara foi de 710 a 794 depois de Cristo, certo? Durante este período foram compiladas as primeiras crônicas históricas, como Kojiki e o Nihon Shoki, certo? Foram os dois, lembra esse nome, tá? Foram os dois crônicas históricas, as duas primeiras crônicas históricas do Japão, certo? Período feudal. O período feudal e a ascensão dos samurais. O período feudal, ele é muito importante em todos os lugares. Período feudal, para quem não sabe, é o feudalismo, que eu vou falar isso em outro próximo vídeo lá pra frente, certo? Eu vou falar sobre o feudalismo e as suas características. Mas a ascensão dos samurais é quando os samurais vão aparecer, cara. É a melhor parte que eu acho, né? A minha melhor parte da história japonesa toda é os samurais, cara, porque os caras eram fora de si, né? Os samurais eram fora de si. Os caras eram um monstro. Os caras eram mais fortes do que os soldados russos, né? Na época da Guerra Napoleônica, certo? Bom, vamos lá. Heian, de 794 a 1185. A corte imperial floresceu em Kyoto e a cultura aristocrática produziu obras como o conto de Genji Monogatari, certo? Considerado o primeiro romance do mundo. Então, o Japão, ele não é só anime e mangá, e sim, ele é literalmente um anfitrião do primeiro romance, certo? Tá? E, contudo, certo? O poder político começou a migrar para quem? Para os clãs samurais, certo? O Kamakura, né, de 1185 a 1333, tá, depois de Cristo, foi o primeiro shogunato. O primeiro shogunato foi estabelecido pelo clã Minamoto, certo? Marcando o início de um governo militar liderado pelos samurais. O budismo Zen ganhou popularidade entre os guerreiros. Então a gente vai ver aí que os samurais, eles foram um dos primeiros exércitos ali do Japão, né? Os samurais eram pessoas, né, treinadas, né, era tipo um treinamento especial. Eles usavam espadas, né, katanas, no caso. Usavam uma armadura muito pesada, sim. A armadura do samurai é uma das armaduras mais pesadas que tem, certo? Mas era uma armadura pesada, flexível. Ou seja, ela era pesada e leve ao mesmo tempo, tá? Bom, Muromachi,
certo? De 336, erro meu, a 1573 depois de Cristo. Esse período foi marcado pela instabilidade política e por conflitos como a Guerra Onin, que mergulhou o Japão no período Sengoku, estados combatentes. Bom, esse tópico, certo? Quem fala muito bem mesmo é o canal do DGP Mundo. Cara, eu não vou falar porque, cara, o DGP Mundo é fora de si, cara. É um canal ótimo, tá? Ele me inspirou muito, né, a ter Muromachi, certo? Foi quando aconteceu os conflitos da Guerra Onin, né? Que ali fez o Japão, né, ter conflito entre estados, entre imperadores ali dentro do Japão, certo? Que eles brigavam ali entre si. Se tiver parte 2, cara, eu quero para esse vídeo bater uma meta de 10 likes. Se esse vídeo tiver 10 likes, eu faço a parte 2 da história do Japão. Nosso crescimento, ajuda o crescimento do canal. Manda esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Curta o vídeo, comente, compartilha, manda para o teu amigo. Tchau e até mais. Falou!